Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, público que acompanha. Aberta a reunião da Comissão Temporária Especial número 1 de 2023. Na última semana foi apresentado o relatório do vereador Júlio Kaminski, relator dessa comissão, e foi pedido vista pela vereadora Giovana Mondardo, que apresentou o seu relatório, e eu dou oportunidade para que a vereadora possa falar um pouco sobre o seu relatório e depois abra a palavra aos colegas. Boa tarde, agora foi. Boa tarde, presidente, a mesa, o relator, o secretário, os nobres colegas vereadores, nosso presidente aqui presente. Eu vou apresentar um relatório que foi de um pedido de vistas do relatório do estimado vereador Júlio Kaminski, que foi relator dessa comissão, por contrapor algumas opiniões do relatório final, mas lembrando, o relatório tem em torno de 23 páginas, 21 páginas. Só que, ao longo do relatório, ele exemplifica e explica, na verdade, como se deu essa comissão. Então, como foi formada, quem faz parte, o cronograma proposto pelo presidente que foi aprovado por toda essa comissão, todo o propósito da comissão e os encontros, inclusive. E aí, lá no final, é onde a gente faz as conclusões e os encaminhamentos devidos. Eu, particularmente, fiz minhas ponderações na última reunião dessa comissão e apresentei que achava um pouco radical o encaminhamento final do relator, e, por isso, me propus a fazer em 48 horas esse novo relatório, considerando todos os nossos encontros, mas também considerando as informações que acumulei até aqui, inclusive com novas informações, presidente, que tive de processos para além do que a gente viu aqui, foi discutido, mas que foram pautados principalmente junto com o sindicato da Casan e também com a própria diretoria da Casan. Bom, vamos direto para os encaminhamentos, e eu quero já de cara dizer que o meu primeiro encaminhamento, eu coloquei já nas 48 horas limites, eu coloquei esse relatório no grupo do WhatsApp dessa comissão, mas também imediatamente protocolado no sistema, assim como ficou acordado. E, no meu primeiro encaminhamento, faço algo e peço, inclusive, a gentileza do vereador pastor Jair. Vou ler o primeiro encaminhamento, porque me proponho, nesse primeiro encaminhamento, a fazer uma nova conversa com o presidente da Casan, o senhor Laudelino, para trazê-lo a essa casa, independente de findada a comissão, mas, quem sabe, numa tribuna livre, inclusive oportunizando aos nobres outros colegas que não estão nessa comissão, questioná-lo e poder fazer uma boa conversa, inclusive de esclarecimento sobre aquilo que ficou faltando para que essa comissão tomasse as conclusões necessárias. Então, eu vou passar a ler os encaminhamentos e, diga-se de passagem, o relatório final do vereador Júlio Kaminski tinha 7 encaminhamentos. Eu reduzi por entender que alguns não faziam sentido no sentido das informações que a gente tinha até aqui, mas também pelo conjunto da ausência das informações. Vamos lá. O primeiro, com a ausência do presidente da Casan, senhor Laudelino Bastos, inúmeros questionamentos e conclusões foram profundamente prejudicados. Por isso, esta vereadora se propõe a trazer, com o apoio da entidade sindical, o presidente da Casan para essa casa legislativa, ficando a critério dessa comissão a data a ser fixada, possivelmente em tribuna livre, a título de institucionalizar a visita, já que no prazo regimental dessa estimada comissão não podemos contar com a presença do presidente supracitado. Então, vai nesse sentido de solucionar aquilo que ficou faltando de informação, mas também acredito que da indignação que foi certamente coletiva de todos nós de não ter sido respeitados com a presença dele. Então, acho que a vindoura presença dele pode sanar também essa indignação, que acho que é legítima e genuína, por isso mantive esse encaminhamento como algo para a gente também poder solucionar. Número 2. Sabemos que Criciúma, e aí é importante dizer que esses encaminhamentos foram também trabalhados em cima do relatório, e por isso que eles seguem nesse direcionamento. Tá? Então,
com os pedidos e com os encaminhamentos do relatório do relator, eu também trabalhei em cima desses encaminhamentos para não ficar faltando encaminhamento no sentido que foi feito, mas também amenizar um pouco do que eu achei um pouco mais radical. Sabemos que Criciúma já está acima da média estadual em cobertura de esgoto, 49%, e precisa chegar a 99% até 2033, de acordo com a Lei 14.026 de 2020. Isso se faz com recursos. Tive acesso a uma perícia judicial vinculada com o processo número tal, ali, depois vocês acessam, que é um número grande, que assim concluiu. O valor de 80% sobre o consumo da água é insuficiente para manter o sistema de tratamento de esgoto em equilíbrio financeiro devido ao fato desse sistema ser, em média, superior a 1,5 vezes aos custos do sistema de tratamento de água. Assim, solicitamos à agência reguladora, a Cisansul, uma resposta formal sobre a possibilidade de redução tarifária sobre o esgoto, entendendo a realidade de Criciúma. Ou seja, levando em consideração que o custo da água é ainda 1,5 vezes maior, de fato, e que do sistema de esgoto não é suficiente, se a gente pudesse reduzir o valor... Deixa eu reformular, porque eu me atrapalhei aqui. O valor de 80% sobre o consumo da água é insuficiente para manter o sistema de esgoto, a gente precisa entender que não é plausível que a gente ache que... isentar o pagamento do esgoto vai ser uma solução oportuna, não só para a prestadora de serviço, mas também para o consumo da população, que vai ficar desassistido nesse sentido. Então, eu faço essa sugestão com esse objetivo. E aí vai fazer sentido ao longo do tempo. Espera lá. Número 3. Solicitamos à agência reguladora Cisansul, e eu falo a Cisansul porque é ela que detém a responsabilidade de tratar sobre mudanças tarifárias, tá? Que se manifeste através de ofício formal justificativa da impossibilidade de instalação de supressores de ar, visto que, ao comprovar a existência de tal cobrança, entendemos prejudicados os consumidores. Dessa forma, e considerando a inexistência de equipamento no mercado aprovado pelo Inmetro, solicitamos também estudo que comprove a equiparação dos efeitos do ar nos relógios, conforme afirmado pelos técnicos durante essa comissão. Eu lembro bem que no encontro, um dos técnicos manifestou que existia, de fato, a presença de ar, vereador, que aumentava o preço da tarifa para o consumidor final. Mas ele também dizia que existia uma equiparação, que ele voltava. Então, nós queremos entender isso formalmente. Ora, se foi falado, precisa estar formalizado, né? E isso a gente não tem. E na existência de um equipamento desse registrado no Inmetro, como é que a gente quer aplicar isso num serviço que também é avaliado pelo mesmo conjunto de metodologia? Então, acho que a gente precisa ter consciência da realidade, né, desse momento e oficializar. Porque se eles oficializam, ou eles não vão ter a resposta, ou eles vão ter. Se eles não tiverem, insistimos na aplicação do equipamento supressor de ar. Quarto, solicitamos que a Casan e a agência reguladora Cisansul enviem a esta casa, direcionando formalmente ofício à Comissão de Fiscalização, os valores gastos nas obras cujos prejuízos foram causados por terceiros, considerando a análise desses gastos os últimos 5 anos. Eu faço esse requerimento, esse encaminhamento, porque no nosso encaminhamento, no encaminhamento do relator dizia o seguinte: pedido de redução de 30% das faturas até a instalação do supressor de ar. O pedido segue o mesmo problema relatado no item que citei anteriormente. Ainda que tentador buscar desconto nas faturas dos munícipes, temos que ter a noção de que o contrato sempre será reequilibrado pela agência reguladora, de alguma forma, para que as metas sejam alcançadas. Ou seja, alguém vai ter que pagar. Então, mais uma vez, faço esse pedido à Cisansul para que oficialize, de fato, dizendo qual que foi o prejuízo e por que esse prejuízo está sendo direcionado, então, aos munícipes no final. Quinto, que seja encaminhado ofício ao senhor Laudelino Basso, presidente da Casan, ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, para conceder descontos nas faturas das empresas do ramo de alimentação e afins que sofreram fortes prejuízos com a falta de abastecimento de água
do período de 26 a 30 de janeiro de 2023, decorrentes dos rompimentos de adutoras por falta de abertura de seus estabelecimentos comerciais ou por aquisição de água por meio de bobonas, cujos valores devem ser apresentados pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais a ser apurado individualmente. Esse foi um encaminhamento 7º do relator, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, vereador. Foi ipsis literis exatamente do que é, porque não tenho contraponto nesse sentido. Então, desses 5 encaminhamentos, eu gostaria também de ler as minhas considerações finais, que estão no relatório. Considerando os encaminhamentos e resoluções até aqui, que foram certamente prejudicadas pela ausência de informações e pessoas destacadas nas matérias, as situações vivenciadas pelos consumidores impactaram negativamente em suas vidas particulares e, do mesmo modo, o impacto sobre os comerciantes prejudicados na ausência de água e de informações mais imediatas sobre a previsibilidade do retorno à normalidade. Considerando também o contrato estabelecido com a Casan e a insuficiência de informações sólidas sobre o ocorrido que motivou a criação dessa estimada comissão, bem como dos assuntos... Eu acho que, não sei se ficou mal escrito aqui, mas não quero dizer que é sobre a comissão, ok? Deu para compreender? A insuficiência... Vou ler novamente. Considerando o contrato estabelecido com a Casan e a insuficiência de informações sólidas sobre o ocorrido que motivou a criação dessa estimada comissão, bem como dos assuntos de relevância à comunidade que surgiram ao longo do prazo regimental, não houve a apresentação de qualquer elemento que justifique o rompimento a permitir uma drástica privatização. Conveniente lembrar que a Lei 14.026 de 2020, chamada do novo Marco do Saneamento, impôs, ao contrário do que acontecia antes, que haja uma indenização prévia pelo município no caso do rompimento do contrato. É sabido que a Casan fez vultuosos investimentos recentes em água e esgoto que não tiveram tempo de ser amortizados, e numa licitação isso teria de ser adiantado pelo vencedor, o que certamente redundaria no aumento tarifário. Portanto, diante do exposto, essa Casa Legislativa possui compromisso e espírito público que exige informações consistentes para sugerir encaminhamentos, visto que também lidaria com ônus de direcionamentos pouco ou nada embasados, já que esta comissão ficou prejudicada pela ausência de comprovações das contradições aqui elaboradas. E assim encerro os meus encaminhamentos, mas eu gostaria também de salientar, só como a título de informação, dos investimentos da Casan no último período. E em curso, ampliação da rede de esgoto do São Luís, 19 milhões. Instalação de sistema de esgoto na Próspera, 69 milhões. Novos reservatórios, 10 milhões. Ampliação de estação de água no São Defende, 53 milhões. Ampliação de adutoras, 29 milhões. Então, faço esse levantamento e acho que ficou explícito na minha conclusão aqui, que, diante da ausência dessas informações, sugerir o rompimento, ou até mesmo avaliação e estudo, abre brecha, certamente, para que o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, Clésio Salvário, possa vir a discutir novamente um rompimento com a Casan. Mas eu vejo prejudicial que essa sugestão de rompimento poderá ocasionar, inclusive, um custo ainda maior. Porque, levando em consideração essa nova lei do saneamento, o marco legal do saneamento, ela obriga que, ao romper um contrato de 20 anos como esse, com a Casan, com a prestadora de serviço, impõe que a gente tenha que pagar aquilo que está em curso. Ora, manifestei aqui a milhãozada, vamos falar no bom português, os milhões que foram investidos, e isso ainda não foi amortizado, portanto, precisará também ser pago. Qual é a garantia que a gente tem de que, ou numa privatização, ou abrir novamente para uma licitação, esse valor não seja, portanto, entregue ao consumidor final? Então, conforme o conjunto das informações que a gente teve ao longo dessa comissão e levando em consideração a ausência de informações relevantes, e por isso que faço esse encaminhamento, novamente solicitando formalmente, como encaminhamento final, olha, vocês precisam oficiar aquilo que vocês ainda não fizeram, deixando claro as decisões, inclusive a respeito dos supressores de ar, porque entendo que, como encaminhamento final, fica arriscado a gente encaminhar uma sugestão
de rever o contrato com a Casan. Por isso, é o que tinha para o momento. Eu agradeço o espaço, presidente. Fico à disposição também para mais dúvidas dentro e fora dessa comissão, levando em consideração que são informações técnicas complexas e que certamente a gente teve dificuldade ao longo da comissão para fazer, inclusive, a interpretação das informações aqui colocadas, e certamente que o conjunto desses meus encaminhamentos pautam também um pouco daquilo que acumulei dentro e fora da comissão, e fico mais uma vez à disposição. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Giovana. Eu abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Questão de ordem ao vereador Pastor Jair Alexandre. Minha questão de ordem, primeiro, boa tarde a todos, presidente, relator, vice-presidente, demais vereadores e vereadoras. A minha questão de ordem é fazer o pedido de vista a esse relatório, senhor presidente. Pedido de vista concedido ao vereador Pastor Jair Alexandre. A nossa última reunião, eu já convoco desde já para sexta-feira, dia 4, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, e destaco aos senhores, no acordo que nós fizemos entre as nossas lideranças aqui, os 9 vereadores que estavam em plenário antes de começarmos a reunião, que a votação na sexta-feira será da seguinte forma: abriremos a oportunidade de todos os relatores, todos os vereadores que apresentaram o relatório fazerem a defesa do seu relatório, num prazo igual para todos eles, e, posteriormente, colocaremos primeiro em votação o relatório do vereador relator. Havendo aprovação, finaliza-se o processo. Não havendo aprovação, colocaremos em votação o relatório paralelo apresentado pela vereadora Giovana Mondardo. E caso o senhor apresente um terceiro relatório e o dela também não seja aprovado, será colocado o seu em votação. Caso os 3 não sejam aprovados, nós já teremos uma definição da assessoria jurídica da casa sobre o procedimento a ser adotado. Ok? E aí, inclusive, eu peço a Dani para que faça essa oficialização à assessoria jurídica para poder dar o encaminhamento. Sendo assim, declaro encerrada a reunião da comissão.